E seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 34 do Brasileirão. É isso aí, galera. Já deixa o like, dá uma moral, pô. Sei que a gente não é muito bom, não, mas, pô, dá uma moral pra gente, né? Deixa o like aí. Se tá novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreve e participar com a resenha com a gente. Quem mais, Felipe? Deixa os palpites, né? Volta aqui depois para ver se imitou e segue lá no Insta também. É isso aí, editor. Volta o vinheta. Galera, antes de iniciar esse vídeo, é sempre bom lembrar, né, Felipe, que não damos dica de aposta, não é um resultado aqui combinado para você escolher e gastar seu dinheiro. É uma resenha que te acha que vai acontecer, que geralmente está dando um pouco Geralmente errado. não acontece. Não tem graça, cara. Geralmente, com frequência, te erra bastante. Mas é resenha, galera. Fica à vontade para resenhar com a gente aí. Valeu. É isso aí. Foi bom você falar que geralmente não acontece, né? Que eu vou falar sobre a rodada passada. Teve um probleminha nessa rodada. Detalhe. Passa batido. Se você não falar, passa batido. Vamos lá. Corinthians, Atlético Mineiro, eu cravei o placar. Boa. Né? Parecia que ia começar legal e tal. Aí Santos e Goiás, eu acertei a vitória do Santos. E Botafogo e Grêmio. O Grêmio ganhou, eu acertei a vitória do Grêmio e foi isso. É, tem outra parte não? Só... Não, acabou aí. Que merda, hein? Ou seja, acho que é a primeira vez no canal que eu consigo passar a rodada toda sem acertar nenhum placar. Passar em branco. Sem acertar, sem cravar, sem nem acertar quem vai empatar e quem vai vencer. É. Mas enfim. Infelizmente a gente ainda não tem nada dizendo que quanto mais você errar, melhor você foi, né? Então, É tipo a Telecena, né? Tipo a Telecena de menos pontos. Ganha. É. Se tivesse um negócio desse, eu seria o vencedor nessa rodada seria. Mas vamos lá, mano, que essa rodada vai melhorar. Vai dar bom. Manda aí pra gente, Coritiba e Cruzeiro. 2x1 Cruzeiro, na minha opinião. Vamos me redimir, galera. Essa rodada vai ser boa. O Coxa já tá praticamente rebaixado, vem melhorando seu futebol aí, né? Dos últimos 10 jogos venceu 4 vezes. Ou seja, das 7 vitórias no campeonato, 4 foram nos últimos jogos, né? Então, vale lembrar que é o time que menos empatou também até agora. Já o Cruzeiro segue pressionado na zona, porém, com 2 jogos a menos, né? Dos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. Fora de casa está bem equilibrado, tem 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O fator positivo é que não perde 3 jogos seguidos para o Coxa, né? Vou de Cruzeiro pelo retrospecto dos últimos jogos, apesar do Curitiba, mesmo sendo rebaixado, tá dando trabalho para os times, né? Show de bola. Pois é, eu vou de Cruzeiro 1x0, cara. Vou na mesma vibe que a sua. O Coritiba, na verdade, né, já está praticamente rebaixado. Talvez o jogo não seja tão importante, mas parece que quer terminar com honra, né? Isso aí. Fazendo ali todo o possível para vencer seus jogos, ou pelo menos buscar ali empate. O Cruzeiro tá ali na briga para fugir dessa zona que ninguém quer ficar. Tem um jogo difícil fora de casa, mas eu acho que o jogo pro Cruzeiro vai ser mais importante, porque o resultado realmente vai valer mais a pena de escapar logo dessa zona do que o Curitiba, que tem uma dificuldade muito grande para escapar do rebaixamento. Acho que o Cruzeiro leva melhor nessa, mas os dois estão muito mal, né? Então o Cruzeiro 1x0. Show. Agora clássico, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Pelo momento, Felipe, eu vou de Flamengo 2x1 em cima do Fluminense. O Flamengo tá embalado aí de olho no título, né? Se der mole, ele vai pra cima. Os últimos 10 jogos só teve 2 derrotas. Os últimos 5 jogos em 3 não levou gol. A defesa veio bem demais. A gente só tem 3 derrotas jogando em casa no campeonato todo, né? O Fluminense tá praticamente de férias. Vai lembrar que não vence o Flamengo há 3 jogos seguidos. E desses últimos 3 confrontos nem fez gol contra o Flamengo. Por conta da Libertadores acabou deixando o Brasileirão de lado, né? Como todos já sabemos. Porém é clássico, né? Ninguém quer perder e tudo mais. Mas, pelo momento, eu vou de Flamengo 2x1. Show de bola. Eu vou de 2x2 nesse jogo, cara. Acho que vai ser um jogo bem aberto. O Flamengo melhorou bastante na última partida, encontrou um futebol mais bonito e venceu o Palmeiras, que também é um grande candidato aí ao título, né? É sempre um adversário direto. Mas pega o Fluminense, que apesar da ressaca da Libertadores, apesar de o Brasileirão não valer nada, é um grande rival, né? E o Fluminense não vai querer ver o Flamengo buscando ali o título. Se puder atrapalhar, vai tentar atrapalhar. Sim. E realmente, pro campeonato, o Fluminense está ali só cumprindo tabela. Mas vou de 2x2, jogo bem aberto. Palmeiras Internacional. 2x0 Palmeiras, na minha opinião. O Palmeiras tá na fase boa, apesar da última derrota aí pro Flamengo. A fase é boa, né? Jogando em casa só tem 3 derrotas no Brasileirão. E vai lembrar que dos últimos 5 jogos, em 4 não teve ambas marcando. Ou seja, só uma equipe que marca geralmente. Já o Inter tá 3 jogos sem perder. Dos seus últimos 10 jogos, em apenas 3 não teve ambas marcando. Incrível. Tem apenas 4 vitórias fora de casa. E vai lembrar que dos seus últimos 5 jogos contra o Palmeiras no Allianz Arena, perdeu 4 vezes. Então, pelo retrospecto aí, por toda a situação, vou de Palmeiras 2x0. Vou de Palmeiras 2x1, cara, mas trazendo tudo que você mandou aí pra gente, né, o retrospecto muito positivo do Palmeiras quando pega o Inter jogando em casa, é o Inter que não vem tão bem assim fora de casa, o Palmeiras tirando essa última derrota pro Flamengo, vinha super embalado, né, só que eles têm um golzinho pro Inter que eu tô sentindo que o Palmeiras ainda vai tomar um golzinho 2x1. Show. Grêmio e Corinthians. 2x1 Grêmio embalado aí, né, tá 5 vitórias seguidas de olho no título, dos seus últimos 8 jogos, em 7 vezes os jogos teve mais de 2 gols, ou seja, bastante jogos movimentados. Nos últimos 9 jogos, em 7, ambas equipes marcando.
E vai lembrar que é um dos melhores mandantes do campeonato, com apenas 2 derrotas até agora. Já o Corinthians segue na luta para escapar da zona de rebaixamento. A fase não é boa, Felipe. Dos últimos 10 jogos só teve 2 vitórias. Vai lembrar que dos últimos 7 confrontos entre eles, 6 foram empates. Ou seja, é uma coisa que o Corinthians pode ser boa, apesar que empatar agora, né, já não é bom mais. É o time que mais empata no Brasileirão, né? E fora de casa tem apenas 3 vitórias. Por isso eu vou de Grêmio 2-1, mas tá com cara de empate porque o Corinthians gosta de empatar. Gosta de empatar. Eu vou de Grêmio 1-0, cara, mas exatamente isso. O Grêmio é excelente mandante. Ultimamente, na fase tão boa que vem dando certo até quando joga como visitante, nos últimos jogos. Mas é um grande mandante. E pega o Corinthians, que é um péssimo visitante, né? Então a gente junta o útil ao agradável aí. É sinal que vai ser um 4-4, né? Pode ser. Mas vou de Grêmio 1-0. Bragantino e Botafogo. Felipe, vou de Bragantino 1-0 no Botafogo, né? O Bragantino, apesar da última derrota, assim como o Palmeiras, vem bem no momento, né? De olho no título. Vai lembrar que só tem 2 derrotas jogando em casa no Brasileiro, um dos melhores mandantes. E curiosamente, nos últimos 4 jogos, entre 3, só um time marcou. Já o Botafogo segue na crise sem fim, até o momento já estão com 4 derrotas seguidas e 5 jogos sem vencer. E nos últimos 12 jogos só teve 2 vitórias. E vai lembrar que essas 2 vitórias foram justamente fora de casa. Então pode dar uma animada aí os botafoguenses. Mas o Bragantino, na minha opinião, vai sobressair jogando em casa, 1-0. Eu vou de 2-1 pro Bragantino, cara. Mais uma vez pensando igual você em relação ao resultado, né? Só o placar diferente. Botafogo desandou bonito, né? Quem diria? 5 jogos sem vencer, né? Incrível. E ainda assim continua na liderança, para ver como a gordura foi tão boa, mas precisa voltar a vencer se quiser esse título. O Bragantino é excelente mandante, né? Teve um ou outro tropeço aí nas últimas rodadas contra times que o Bragantino era mais favorito pela fase boa, mas segue fazendo um campeonato excelente, ainda brigando pelo título. E por ser em casa, sempre muito forte, eu vou de 2-1. Show. Cuiabá e Fortaleza. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? O Cuiabá segue cada vez mais perto de se livrar do rebaixamento. Incrível, boa temporada do Cuiabá. Muito disso pelos jogos fora de casa, né? Porque em casa a equipe só tem 4 vitórias no campeonato. Já o Fortaleza, né, tá 6 jogos sem vencer e há 7 jogos levando gol. Diferente do Cuiabá, o Fortaleza só tem 4 vitórias fora de casa. Por todas essas situações, vou de empate aí, 1-1, porque eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, bem, né? Bem. Eu vou de Fortaleza 1-0, cara. Esse é aquele palpite totalmente na intuição, mas é aquela minha intuição, né, que eu insisto toda rodada do Cuiabá, né? Quando é pra não ser favorito, surpreende. Quando é muito favorito, pega um time que tá mal, acaba dando mole. Foi mais ou menos nessa vibe aí, vou de Fortaleza 1-0 mesmo, sabendo que Fortaleza não tá nada bem, mas precisa voltar a vencer, né? Pelo menos terminar o campeonato melhor aí, de repente brigando até, quem sabe, por G6, enfim. Fortaleza 1-0. Bahia e Atlético Paranaense. Vamos lá, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? Bahia segue cada vez mais perto da zona de rebaixamento, né? Os últimos 5 jogos perdeu 4 vezes. Ataque segue muito mal. Nos últimos 5 jogos só marcou uma vez. Muito disso que tá nessa momento ruim, né? Pelo ataque. E vai lembrar que é um dos times que menos empata no campeonato, né? O Atlético já tá 4 jogos sem vencer, levando gol nos últimos 10 jogos. Fora de casa só tem 4 vitórias no campeonato. Porém, tem 3 vitórias seguidas contra o Bahia. No resumo de tudo, eu vou de empate porque vai ser dificuldade para as 2 equipes jogar esse jogo. Esse eu não vou nem falar muita coisa, cara. Eu vou junto contigo 1-1, literalmente por tudo que você trouxe. Não consegui ver mais um lado do que o outro. Bahia tem o fator casa, mas pega um time que é super forte, né? Os dois não vêm momentos bons, mas eu vejo muito equilíbrio na partida, eu vou de 1-1. Vamos lá, mano. Atlético Mineiro e Goiás. Vamos lá, mano. Jogo bom aí, eu vou de 2-0 o Galo em cima do Goiás. O Galo já tá 5 jogos sem perder. Dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes, porém, por incrível que pareça, o time tem mais pontos fora de casa do que em casa no total do Brasileirão, né? Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes ambos marcaram também, geralmente jogos movimentados. Já o Goiás continua na má fase. Os últimos 10 jogos só teve 2 vitórias. Jogando fora de casa só tem 4 vitórias. Fato positivo é que não perde pro Galo há 4 jogos seguidos. Olha aí, hein? Mais vou de Galo 2-0. Vou de Galo 2-0 também, mano. Mais um placar igual, né? Vamos ver se vai dar certo. Galo super favorito para esse jogo, né? Por jogar em casa, por vir numa fase boa, já voltando a brigar lá no alto da tabela também. Finalmente embalou, né? Sim. E pega um time que tá lá embaixo, né? Desandou bonito, não consegue as vitórias, igual você disse, ainda mais fora de casa, pior ainda. Então vou de Galo 2-0. Show. Clássico paulista agora, Santos e São Paulo. Sansão, né? Vou de 1-1 nesse jogo. O Santos está ficando cada vez mais distante da zona também. O time está crescendo no momento certo. Até o momento já está 5 jogos sem perder. Vale lembrar que só tem 4 derrotas jogando em casa. E dos últimos 5 jogos em casa contra o São Paulo só perdeu uma vez, né? E dos últimos 10 jogos no total, 8 vezes ambas as equipes marcaram. Já o São Paulo, né, Felipe, mesmo não tendo nada mais para conquistar, vem terminando o campeonato bem, né? Vem vencendo algumas partidas aí. Porém, fora de casa ainda não venceu ainda no campeonato. Mas tem um fato curioso que o São Paulo jogou na casa do Santos
esse último jogo, né, mandando um jogo ao seu favor e venceu, né, na Vila. Então, fora de casa já venceu, então pode ser até considerado casa. Acredito que será um jogo equilibrado aí, né, por a situação do São Paulo ser equipe boa e tudo mais. Tem esse fator fora de casa que impede o São Paulo de jogar bem, de performar bem, mas o Santos também, jogando em casa é muito forte, então vou de empate e fiquei em cima do muro mesmo. Mano, eu vou de Santos 1-0, confiando aí no bom momento do Santos para escapar de vez dessa zona do rebaixamento, por jogar como mandante também e pegar o São Paulo, que fora de casa manda mal demais, apesar de ter vencido na Vila, né, mas segue sendo aí um visitante, realmente visitante, muito ruim. Vamos lá, último jogo para fechar, Alisson. Vasco e América Mineiro. 2-1 na minha opinião, cara. Vasco veio embalado com 2 vitórias seguidas aí, 3 jogos sem perder. Os últimos 5 jogos em casa só perdeu uma vez. Vale lembrar, né, que dos últimos 7 jogos, em 5 só um time marcou, né? O Vasco não dá esses jogos movimentados, é muito difícil, realmente só a equipe marca. Já o América é o primeiro time rebaixado, tá 12 jogos sem vencer. Foi mandado embora o técnico aí, né, e tudo mais. Levou gol em todos esses jogos aí, no caso desses 12 jogos. E fora de casa não conseguiu nenhuma vitória ainda igual ao São Paulo, né? Então por isso vou de Vasco 2-1, porque as pessoas estão achando que vai ser um jogo fácil, mas na minha opinião, o América vai dar trabalho, vai terminar de maneira honrosa o campeonato, então por isso 2-1. Show de bola. Eu vou de Vasco 2-0, cara, mas eu também acho que não vai ser um jogo fácil. De repente posso até surpreender o Vasco, porque o América Mineiro em nenhum jogo abriu mão de tentar jogar, de buscar o resultado, porque realmente os resultados não vieram e o time infelizmente foi rebaixado. Mas também não vejo o Vasco perdendo essa oportunidade de ganhar e também se afastar um pouquinho da zona, porque pega literalmente o Lanterna que já está rebaixado, né? Então seria muito ruim pro Vasco não conseguir essa vitória como mandante, ainda mais brigando para não cair. Então vou de Vasco 2-0. Dito isso, 4-0 América Mineiro, que a gente falou que ia ser isso, né? Mas isso aí. Bem. Mas galera, a gente quer ver o que vocês querem pra falar aí, bota o palpite de vocês. Essa rodada ninguém cravou mais de 3 jogos aí, ninguém mandou mensagem. Rodada difícil. A DM ficou triste, não recebeu mensagem de ninguém, mas essa rodada vai dar bom, até porque eu preciso me redimir, cara. Eu senti. Depois da última rodada, né? Senti. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. E a galera vai cravar bastante aí também e tamo junto. É isso aí, valeu, galera.